Olá, turminha! Aqui é a professora Priscila e estou com muita saudade de vocês. Na nossa aula de hoje, nós iremos aprender sobre os números ordinais. Vamos começar? O que são os números ordinais? Os números ordinais são tipos de numerais utilizados para indicar uma ordem ou hierarquia numa dada sequência, ou seja, eles indicam a posição ou lugar que algo ou alguém ocupa numa série ou conjunto. Eu tenho um exemplo aqui de crianças em um pódio. Elas participaram de uma competição. E aqui nós podemos observar que nós temos números ordinais presentes. Eu tenho o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar, indicando a posição que cada um ocupa nesse campeonato. Esses números são muito utilizados em competições esportivas, para indicar andares de edifícios, tópicos de uma lista, as partes de algo, artigos de lei, decretos, capítulos de obras, indicação de séculos, dentre outros. No dia a dia, nós encontramos muitos números ordinais, como nós vimos aí. E vocês sabem qual a diferença entre o número cardinal e ordinal? Sempre que um número ele é ordinal, utilizamos estes símbolos para fazer a indicação do número ordinal. É o Ozinho sublinhado embaixo ou o Azinho sublinhado embaixo. O que isso quer dizer? O Ozinho sublinhado embaixo é indicado para o gênero masculino e o A é indicado para o gênero feminino. Ou seja, para indicar a posição de número 1, escrevemos primeiro ou primeira. E para indicar a posição de número 2, escrevemos segundo ou segunda posição, utilizando A. Vai depender se eu estou me referindo ao masculino ou ao feminino, e assim sucessivamente. Essa daqui é a Maria, e a Maria, ela tem 3 anos. A Maria, o que significa esse 3? Esse 3 indica o valor o valor absoluto do número 3, que indica a idade de Maria. A Maria tem 3 anos. Já aqui eu tenho a Maria ocupando o terceiro lugar de uma competição que ela participou. Então, o mesmo 3 ele está aqui como terceiro lugar, não está como o número 3. Então, aqui eu tenho um exemplo de um número cardinal e aqui eu tenho um exemplo de um número ordinal. Essa é a diferença. Todos são número 3, mas aqui está indicando o valor absoluto do número, que é a idade de Maria, e aqui está indicando o valor posicional que Maria está ocupando, que é o terceiro. Como é que eu sei? Porque eu tenho um sinalizador aqui, ó, o indicador ordinal, que é o Ozinho. Ele pode vir sublinhado embaixo, como pode vir sem o tracinho embaixo, indicando que Maria estava na terceira posição. Vamos ver outros exemplos? Paulo foi ao supermercado e comprou 6 abacates. Quando foi ao caixa para efetuar o pagamento, ele era o segundo da fila. Vamos analisar aí, ó. Tá aqui Paulo. Chegando ao supermercado, ele comprou 6 abacates. Esse 6, ele representa a quantidade de abacates que ele comprou. Já quando Paulo foi para a fila do caixa, ele estava ocupando o segundo lugar na fila. Aqui essa moça era a primeira, segunda, terceiro, quarto e assim sucessivamente. Aqui eu não falo que ele está no número 2 da fila, eu falo que ele está no segundo lugar da fila. Tá aqui, ó. 6 abacates representam uma quantidade absoluta, que é aqui, ó, a quantidade do número 6, que são 6 abacates. Logo, trata-se de um número cardinal.
Já o segundo na fila do caixa representa a posição em que Paulo encontrava-se na fila. Logo, esse número trata-se de um número ordinal, que ele indica uma ordem, uma posição. Eu trouxe para vocês aqui a nomenclatura dos números ordinais, uma tabela como é escrito o número ordinal. Eu tenho aqui o número 1 com o ozinho. Eu vou falar que aqui é o número 1? Não, porque como ele tem o indicador ordinal, eu vou falar primeiro. Eu tenho aqui o primeiro, a forma escrita por extenso, e aqui eu tenho o numeral da classificação dele. Eu tenho o primeiro, aqui eu tenho o segundo, ó, porque tem o 2 e o ozinho. Agora, se eu fosse utilizar a segunda, a segunda semana do mês, aí eu utilizaria o 2, colocaria o número 2, com um azinho aqui, que iria indicar a segunda. Mas aqui, como eu estou falando em segundo, primeiro, segundo, aí eu tenho aqui, ó, o terceiro, o quarto, o 5 com o ozinho fica quinto, depois não chamo de 6, eu chamo de sexto. Depois sétimo, oitavo, nono, décimo e assim sucessivamente. Aí depois eu tenho, ó, décimo primeiro, aí se fosse 12, seria o quê? Décimo segundo, porque é um número ordinal. Aí, 13º, 14º, 15º, 16º, até chegar ao vigésimo, que ocupa o número 20. Com o ozinho sinalizar, o indicador ordinal, ele fica vigésimo, porque é a posição que ele ocupa, ou a ordem. Aí, depois eu tenho, aqui a tabelinha vai de 10 em 10. Agora, aumentando de 10 em 10, para vocês terem a base do número ordinal, e depois você acrescenta, por exemplo, vigésimo. Aí seria depois 21º, 22º, 23º, até chegar ao trigésimo, que é com 30, trigésimo, quadragésimo, quinquagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octagésimo, nonagésimo e centésimo. Essa é uma tabelinha com os números ordinais, a forma que ela é escrita, a nomenclatura, os nomes. Agora eu trouxe um desafio para vocês. Vamos lá. Se você mora em um apartamento no 5º andar e sua mãe mora 3 andares acima, em qual andar ela mora? Eu trouxe aqui a representação do apartamento para a gente analisar e ver como a gente responderia essa situação envolvendo o número ordinal. Aí eu tenho aqui os andares dos apartamentos. Se você mora no 5º andar, tá aqui, ó. Aí a gente vai ordenar e classificar. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar e 5º andar. A minha mãe, ela mora 3 andares acima. Em qual andar ela mora? Se eu moro no 5º e minha mãe mora 3 andares acima, em qual andar ela mora? Aí eu vou continuar aumentando aqui os números de andares. Aí depois do 5º vai vir o quê? O 6º andar, 7º, o 8º. Ela mora 3 andares acima. Então, se eu moro no 5º, ela vai morar no 8º. Então, minha mãe mora no 8º andar. Tá aqui, ó, o valor ordinal, aqui o número ordinal, indicando o andar que ela mora. Porque cada andar de um edifício, de um prédio, a gente classifica ele com números ordinais. Agora chegou a hora de você praticar. Eu trouxe para vocês aqui uma questãozinha. Vou fazer a leitura para vocês, aí vocês irão pausar o vídeo e irão lá pegar o lápis, borracha e o caderno para vocês responderem essa questãozinha no caderno de vocês. Eu vou fazer a leitura para depois, vou dar o tempo para vocês
responderem e a gente fazer a correção coletiva. Então, aqui, ó, primeira questão. Observe a classificação de alguns dos alunos da escola de Lucas na corrida de bicicleta. Durante a gincana, em comemoração à Semana do Estudante, escreva os números correspondentes a cada classificação. Na letra A, eu tenho Maria Eduarda. Maria Eduarda, ela chegou no 7º lugar. Então, você irá escrever aqui o número correspondente, o número ordinal correspondente à escrita aqui, ó, do 7º. Como é que eu escrevo o 7º em número ordinal? Na letra B, Liz, ela chegou em 19º. Você também irá escrever qual é a posição que Liz chegou aqui com números. Isis, ela chegou em 25º. Aí você também escreve aqui a resposta. O João Felipe chegou em 38º. O Ben chegou em 43º e a Laís chegou em 50º. O que é que vocês vão fazer? Pausa o vídeo, responde no seu caderno. Eu vou dar o tempinho. Se quiser, pode voltar o vídeo para olhar lá aquela tabelinha, se tiver alguma dúvida, para responder. Enquanto isso, acabou o tempo. Se você não terminou ainda, você continua com o vídeo pausado, porque agora eu vou fazer a correção junto com vocês, coletiva, para ver se vocês conseguiram aprender um pouquinho sobre os números ordinais, para ver se vocês acertaram. Vamos lá. Maria Eduarda. A Maria Eduarda, ela chegou em 7º lugar na corrida de bicicleta. Então, como é que eu escrevo esse número? 7º. Eu coloco 7º, vem de 7. Eu coloco 7 e coloco o Ozinho, ó, porque ela chegou em 7º lugar. Aí eu coloco o O, posso colocar o tracinho ou não. Liz, ela chegou em 19º. Como é que eu escrevo 19º? Ó, 10º vem de 10 e nono vem de 9. Então, é o quê? É aqui o 19, ó. 19º lugar ela chegou, ó, a posição de Liz. E aí, estão acertando? Conseguiram entender? Já a Isis, ó, ela chegou em 25º. 20º vem de quê? De 20. Quinto vem de 5. Então, fica o quê? 25º. 25º lugar. O João Felipe ficou em 38º. Como é que eu represento o número 38º? 30 vem de tri, ó, 30. Oitavo, 8. 38º. Vamos lá, o bem. O bem ficou em 43º. Então, é o 40º. 40º vem de 43. Terceiro, 43º, 43, ó. É 43º lugar. Então, eu estou fazendo essa comparação para vocês terem um norte, mais ou menos, se tiverem dúvida, ou saber qual é o número por extenso que está representando o numeral. Então, vamos lá, a Laís. Ó, a Laís, ela ficou em 50º lugar. 50º é o quê? Ela ficou na posição de número 50. 50º, 50. E aí, acertaram? Conseguiram direitinho? Então, eu vou estar enviando para vocês um material de apoio, onde vocês irão estar exercitando o que vocês aprenderam hoje na nossa aula sobre números ordinais. Mãos à obra, espero que vocês possam ter entendido. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem pelo Instagram, pode mandar perguntas pelo WhatsApp, que a gente vai estar tentando responder e ajudar vocês aí em alguma dúvida, tá bom? Beijão, meus amores, abraços gostosos da tia Priscila e até a próxima aula. Beijão para vocês. Tchau.